Durante milhares de anos, Dublin, na Irlanda, foi uma zona de combate, um alvo para ataques de tribos e impérios. Mas as mesmas forças que a saquearam a tornaram a cidade que é hoje. De um rio viking subterrâneo... Vamos avançar agora, porque o nível da água vai subir. E tumbas misteriosas, mais antigas que as pirâmides do Egito e Stonehenge... Se você for claustrofóbico, isso é a pior coisa do mundo. Há uma caverna profunda onde ocorreu um massacre viking. Os mais velhos tiveram a cabeça decepada ou o coração atravessado por uma espada. E uma cripta que preserva o segredo de antigas múmias. Esse é o outro corpo. Olha só os dentes, o crânio estão aí debaixo. E até um elo com os lendários templários. As pernas dele estão cruzadas. Era assim que enterravam os cruzados. Sob as movimentadas ruas e bares de Dublin, jazem as marcas de um violento passado. Nossa. Vamos desvendar as camadas do tempo em Cidades Ocultas. Os Subterrâneos Vikings. Cidades Ocultas. Com 1.100.000 habitantes, Dublin é a maior cidade da Irlanda e a mais jovem da Europa, com média de idade de 34 anos. Mas alguns de seus bares são mais antigos que os Estados Unidos, e seus subterrâneos nos fazem recuar ainda mais no tempo, para uma era de mistério e terror. Eu sou Don Wildman e estou em Dublin, na Irlanda. É uma cidade antiga, cheia de gente jovem e às vezes turbulenta. Mas enquanto os moradores tomam as ruas e os bares, os vestígios do passado sangrento e selvagem da cidade permanecem ocultos logo abaixo de seus pés. Massacres vikings, antigas tumbas de guerreiros, cultos pagãos e cicatrizes de guerras brutais continuam nos subterrâneos. Como a maioria das cidades antigas, as estruturas modernas de Dublin engoliram seus marcos antigos. Mas quem encontrar a entrada desse mundo subterrâneo descobrirá os segredos sombrios de Dublin. No século VIII a.C., os vikings invadiram o cenário mundial. Aterrorizaram povos em toda a Europa e Oriente Médio e até alcançaram a costa americana 500 anos antes de Colombo. A era viking começou em 793, quando piratas da Noruega saquearam uma abadia do norte da Inglaterra. Os monges foram mortos, atirados no mar ou levados como escravos, junto com os tesouros da igreja. As notícias do ataque chocaram toda a Europa e, a partir daí, os vikings foram demonizados. Os vikings saquearam Paris, destruíram Londres com uma esquadra de 350 navios e em 830 d.C. chegaram à Irlanda pela Baía de Dublin e subiram o rio Liff. É o maior rio da região, com 115 quilômetros de extensão. A partir do Liff, os vikings puderam atacar e saquear aldeias em todo o interior. Depois que dominaram o Liff, sua base militar em Dublin se transformou em uma grande cidade, movida pelo comércio de escravos e tesouros saqueados. Hoje, a antiga fortaleza viking e suas hidrovias há muito deixaram de existir. Mas como uma hidrovia inteira, a espinha dorsal da conquista viking, pôde desaparecer? Mil anos atrás, os moradores de Dublin podiam pegar água potável no rio. Mas hoje, para pisar no rio Poddle, é preciso permissão especial da cidade de Dublin e de um guia como David Green, do departamento de esgotos. É um lugar perigoso. Tome cuidado quando andar por causa das marés. Você pode ser arrastado como uma folha de papel pela água. As marés estão a nosso favor e também o céu está a nosso favor. Que bom. Vou lhe dar o equipamento de proteção que precisa para o percurso. Don, este é o seu estoque particular de oxigênio. Tem uns 20 minutos de oxigênio. É sempre bom andar com isso, porque vai andar debaixo da terra. Don, segure a escada. Eu vou na frente para ver se está tudo certo. É muito mais fundo do que eu pensava. E tem muito mais água. Tem um rio de verdade lá embaixo. Lá vou eu, para baixo de Dublin.
Logo abaixo desta rua há algo que a maioria dos dublinenses nunca viu. O rio que deu origem à cidade, mas que também foi o ponto de partida para um reinado de terror viking e centenas de ataques ao interior da Irlanda. Esta é a antiga Dublin. Sim. E essa é a água do rio que está entrando aqui? Esta é a água do rio, a água potável que os dublinenses costumavam beber ao longo dos séculos. O rio, que já foi vital para os vikings, hoje é apenas um canal emparedado. E agachado sob o teto baixo, é difícil acreditar que navios vikings já navegaram por ele. Me conta como é que os vikings atacaram a cidade de Dublin. Bom, eles entraram na baía de Dublin e subiram o rio Liffey. Os guerreiros tinham armaduras e os barcos tinham blindagem. E a mensagem que passavam era: fiquem alertas. Nós viemos para conquistar. O barco viking tinha um projeto simples, mas de efeito devastador, aperfeiçoado ao longo de centenas de anos. Era preciso cerca de 80 árvores para construir um só navio, e essas embarcações de 30 metros podiam navegar a toda velocidade em apenas 1 metro de água. No auge dos ataques, Dublin recebia 140 navios cheios de guerreiros por ano. Os vikings subiram o rio Liffey e encontraram isto, o rio Poddle. O trecho de terra entre os dois rios era o local perfeito para uma fortaleza, com barricadas de pedra nas laterais, de frente para os rios. A piscina natural onde os dois rios se encontravam tinha 12 metros de profundidade e 22 metros de largura. Chamava-se Piscina Escura, ou Dublin. A partir de Dublin, o rio Poddle serviu de caminho para saquear prata, madeira e escravos. A escravidão era um negócio lucrativo. Em 950 d.C., 10% da população europeia eram escravos, muitos vítimas de conquistas vikings. E tudo começou bem aqui, 3 metros abaixo das ruas, neste canal subterrâneo que serpenteia por mais de 6 quilômetros sob a Dublin moderna. Mas como um rio tão importante e o povoado viking ao seu redor foram enterrados a 3 metros de uma cidade movimentada? A resposta está nas torrentes irregulares e às vezes mortíferas do rio Poddle. Não tem muita água aqui hoje, mas normalmente num dia de chuva haveria uma enxurrada, não é? Sim, quando chove muito este lugar enche bastante mesmo. O rio Poddle ainda cruza o rio Liffey, que é descoberto. Em tempestades fortes, o Liffey sobe até 4 metros, causando cheias também no rio Poddle. No século IX, quando era um rio aberto, o Poddle inundava as casas dos vikings ao longo das margens. Ao derrotar os vikings e conquistar a Irlanda no século XII, os normandos canalizaram o rio, criando um fosso em torno do castelo de Dublin. Depois de canalizado, os moradores começaram a usá-lo como esgoto a céu aberto. Com o tempo, a Dublin moderna foi construída em cima do esgoto. Para impedir que a cidade ruísse sobre o rio subterrâneo, construtores medievais reforçaram o esgoto com arcos de tijolos e abóbadas. Esta estrutura de tijolos parece muito antiga para sustentar o peso de Dublin hoje, não é? É. Isso tem 400 anos. Sim, isso mesmo. Estes são os alicerces que sustentam a base do castelo. Mas isso não te deixa um pouco nervoso? É, às vezes. De fato, Dave e seus colegas hoje seguem o mesmo caminho que os antigos guerreiros vikings, percorrendo as entranhas da cidade para evitar desmoronamentos. Vamos avançar agora, porque o nível da água vai subir. Ok. E quero que você saia daqui inteiro. Aquele é o rio Liffey, Dom. Que incrível. Então, nós já... Quanto é que a gente já andou? Cerca de 3 quilômetros. 3 quilômetros, embaixo de Dublin. Sob o coração de Dublin. É uma oportunidade incrível essa, não é? Andar 3 quilômetros sob a Dublin moderna. Lá em cima, bares, cafés. E aqui embaixo tá o passado, bem debaixo das ruas. A seguir, um ataque viking leva os irlandeses aos subterrâneos e a um mistério que dura mais de 3.000 anos. Você tá entendendo? É mais antiga que as pirâmides. E depois, uma obra descobre evidências de 300 anos de crueldade britânica. Foi um grupo que se reuniu, levou as crianças e as assassinou. Não existem cobras na Irlanda, exceto em zoológicos ou como animais de estimação. De fato, o tritão é o único réptil nativo da Irlanda.
Hoje, os campos em torno de Dublin são tranquilos, mas no século IX, ataques vikings brutais abalaram as pequenas aldeias agrícolas. Nos descampados não havia onde se esconder. A comunidade precisava de um refúgio subterrâneo, de uma casa-mata medieval. Então começaram a escavar um túnel em uma colina próxima. Mas durante as escavações, os aldeões encontraram algo espantoso. Depararam com uma enorme tumba, um refúgio pré-histórico construído havia milhares de anos.